Saudações de paz e graça. Você está no perfil do Paulo Serrão Sebastião. E aqui você aprende que não precisa de mais motivação, mas de alinhamento correto, com base à palavra de Deus e aos princípios que lhe farão prosperar. Daremos segmento hoje à nossa aula, onde trataremos especificamente sobre filhos de Deus. Portanto, hoje vamos explorar um pouquinho sobre essa temática, filiação divina, filhos de Deus. Você sabe que nesse perfil você entende qual é o teu verdadeiro propósito com base à compreensão da tua identidade para conhecer o teu destino e viver uma vida de glória. Mas é necessário nós percebermos que a maior problemática do homem não está ligada ao que o homem faz. Muitas das vezes aprendemos a fazer, nos ensinam muitas vezes a fazer, mas nos ensinam muitas poucas vezes a ser. Só que nós precisamos compreender que todo fazer é reflexo de um ser, ou seja, o que nós fazemos é resultado, o que nós somos. O que nós fazemos é o efeito e o que nós somos é a causa. O que nós fazemos é o fumo e o que nós somos é o fogo. Portanto, a vida de um homem começa a mudar a partir do momento em que ele entende a sua verdadeira identidade. Nós pensamos que é a mudança de hábitos e comportamentos que nos fará viver, ou melhor, ser identidade, aquilo que nós fomos chamados para ser, quando na verdade o que nós precisamos não é primeiramente fazer para nos tornarmos, é primeiramente compreendermos quem nós somos para nós fazermos. Quando nós cremos no Evangelho, estudamos a palavra e isso me deixa entusiasmado e feliz, porque o Evangelho não é na ordem que os livros filosóficos, fisiológicos e psicológico nos ensina, onde nós nos tornamos pelo que nós fazemos, ou melhor, nos tornamos por fazer. No Evangelho nós não nos tornamos pelo que nós fazemos, nós nos tornamos, em essencial, filhos de Deus, redimidos, santos, puros, separados, amados por Deus, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Deus fez. E quando nós cremos naquilo que Deus fez por nós, nós crendo recebemos uma nova identidade. E é sobre essa nova identidade que nós estaremos construindo esse conhecimento. Permaneça nesse canal, permaneça assistindo essas aulas, permaneça assistindo esses seminários, porque certamente te farão perceber quem verdadeiramente você é, quem você é segundo a palavra de Deus, quem você é espiritualmente, para poderes alinhar da melhor forma possível o teu comportamento com base à palavra de Deus e chegares ao destino que Deus predestinou que cada um de nós vivêssemos. Irmãos, amados, é preciso que nós compreendamos que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário e não há nada e ninguém que nasce de Deus que seja pequeno, que seja medíocre e que não seja também impactante ou extraordinário. Significa que todos nós fomos projetados na mente divina, fomos projetados na mente de Deus para sermos homens, mulheres, pessoas, comunidade de impacto, de glória, maravilhosos, cheio de luz, cheio de graça e manifestarmos nessa terra a glória do Deus que está nos céus. Esse é o propósito, esse é o nosso destino e nisso está guardada a nossa identidade. Permaneça comigo nessa aula, porque nós falaremos do mais básico possível, filiação divina. Amados, a filiação divina é um dos pontos mais importantes quando nós nos tornamos crentes. Quando nós aceitamos Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, e conforme diz a palavra de Deus, não apenas recebemos a salvação, mas recebemos também a filiação. Muitas das vezes tem se tocado e se falado muito sobre a salvação, mas tem se esquecido de falar da importância do impacto que existe na filiação divina. É preciso compreender que quando nós cremos em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, nós automaticamente tornamos filhos de Deus. E eu quero te mostrar isso com base à palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 11 a versículo 12, nos traz uma compreensão profunda sobre filiação divina. E é com base a esse texto que eu quero ensinar você sobre a filiação divina. Veja o que a Bíblia diz. Veio para o céu, e os céus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome.
Esse texto é maravilhoso, é profundo e é glorioso. Nós lemos ele e nós lendo ele, nós vemos a glória que esse texto nos esconde. A salvação divina não é para todos. Sim, porque muitas das vezes as pessoas dizem de forma corriqueira que todos nós somos filhos de Deus. Amados, não é que todos nós somos filhos de Deus, é que Deus quer que todos sejam seus filhos. Há uma enorme diferença. A Bíblia diz, mas a todos quanto creram, e não todos, independentemente de crerem. A intenção de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. A vontade de Deus é que todos os homens venham a crer nele, a alcançar a salvação e a alcançar a filiação divina. E é preciso nós compreendermos, irmãos, que existe uma grande diferença entre criação e filiação. A Bíblia nos ensina que todos os filhos são criados, mas nem todos os criados são filhos. A Bíblia diz que Deus em Gênesis criou todas as coisas que existem. Um cão não pode dizer a Deus ser seu pai. Uma pedra não pode garantir que Deus é o seu pai. Não pode garantir que Deus é o seu pai. Uma árvore não pode gritar que Deus é o seu pai. Da mesma forma e na mesma categoria é colocado um homem que não crê genuinamente em Deus como seu suficiente Senhor e Salvador. Essa verdade pode soar de forma agressiva, pode soar não muito agradável, mas é a verdade bíblica. Existem categorias diferentes. Existe uma categoria para aqueles que foram criados por Deus e existe uma outra categoria que é para aqueles que receberam ao nosso Senhor e Salvador como nosso eterno Deus e Pai. E o texto deixa claro, mas a todos quanto receberam, não é a todos quanto desejaram receber apenas, não é a todos quanto ouviram, não é a todos quanto têm um conhecimento mínimo, ou seja lá o que for da palavra de Deus. A diferença não é o conhecimento que os homens têm de quem é Jesus, a diferença não está no facto de alguns homens ouvirem falar de Jesus, mas é a todos quanto receberam, porque existe uma possibilidade de alguma coisa ou alguém estar exposto diante de ti e existe uma outra diferença entre estar exposto e ser recebido, e esse texto está a deixar bem claro que é para todos quanto receberam e não para todos quanto viram, ouviram e conheceram a Jesus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Amados, esse texto é bonito, porque esse texto não nos diz apenas que quando nós recebemos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. É que quando nós recebemos a Jesus, nós precisamos de um poder que nos torna filhos. A palavra que se usa aqui para se referir a poder é uma palavra de origem grega, exousia, que significa autoridade, legalização, legitimidade, autorização. Esse texto deixa claro que a todos quanto receberam onde? Receberam no seu coração. Quando um homem recebe Jesus em seu coração, torna automaticamente filho de Deus. Amados, nós precisamos compreender que não existe um outro caminho pelo qual nos tornamos filhos de Deus fora do caminho que é Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o Filho unigênito de Deus e é dentro desse Filho unigênito de Deus, Jesus, que todos nós nascemos. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser poderá ser adotado, poderá ser recebido por Deus como seu filho, senão por Jesus. Razão pelo qual a Bíblia nos ensina que todos aqueles que nele creem tornam-se filhos na dimensão de Jesus. E eu amo isso, amados, porque nós não nos tornamos filhos à parte a Jesus, nos tornamos filhos na filiação de Jesus, tornamos-nos filhos na tipologia de Jesus, tornamos-nos filhos de Deus na mesma proporção em que Jesus é filho de Deus. Amados, eu sei que isso parece arriscado, parece estranho e parece alguma coisa muito perigosa, mas isso tem respaldo bíblico, amados. Nós nos tornamos filhos de Deus na mesma dimensão, na mesma proporção, na mesma altura, profundidade e largura que Deus em Cristo Jesus exprimiu seu amor ao seu Filho. A mesma largura, dimensão, profundidade em que Jesus é filho do Pai, filho de Deus, nós também, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus.
O que significa que da mesma forma como o Pai providenciava tudo para o Filho, Ele pode providenciar tudo por nós, tudo para nós. E mais, não é que Ele providenciará, é que Deus já providenciou tudo por nós, já providenciou todas as coisas para nós. Mas por que, irmão Paulo? Porque nós somos filhos de Deus, na mesma dimensão em que Cristo Jesus é filho dele. Portanto, todos quanto creram nele foram feitos filhos de Deus, a todos quanto creram no seu nome. Amados, nós precisamos compreender que esse texto nos deixa claro que nós não somos mendigos. Deus não nos chama de pecadores, Deus não nos chama de caídos, Deus não nos chama de afastados, Deus não nos chama de gentios, Deus nos chama de seus filhos. Essa é a expressão que a Bíblia usa para se referir a nós que cremos nele em Cristo Jesus. Você não é um mendigo. Você não é um mendigo espiritual. Segundo a palavra de Deus, você não é um mendigo espiritual. Você não é mendigo. Você não é uma pessoa abandonada, uma pessoa sem pai. Pelo contrário, você tem um pai e um pai que te ama. Da mesma forma que o pai amou o filho, ele te ama também. Você precisa compreender que pelo fato de você ser filho de Deus, Deus te amou. Mas você vai entender que você não se tornou filho de Deus para ser amado por ele. Você foi amado por Deus e por isso se tornou filho dele. João capítulo 3, versículo 16 nos elucida isso. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe esse texto? Você consegue perceber que não é a filiação divina que te trouxe o amor de Deus, é o amor de Deus que te trouxe filiação divina. Significa que Deus nos amou mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Romano nos ensina isso. Romano nos ensina isso, que quando nós não tínhamos nada, quando nós não poderíamos nada, Deus já havia nos amado, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amado, entenda, por amor de Deus, você é filho de Deus. Se você verdadeiramente crê em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Você não se torna filho de Deus quando você ora. Você não se torna filho de Deus quando você medita. Você não torna-se filho de Deus quando você jejua. Você não se torna filho de Deus quando os homens dizem que você é ou quando eles dizem que você para de ser. Você é filho de Deus quando crê em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. A partir do momento em que você crê em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, você é garantidamente, legalmente declarado filho de Deus. E nada nem ninguém pode te arrancar isso. E nada nem ninguém pode te tirar da posição de filho. Amados, faço-vos uma pergunta bastante interessante. Qual é o pai que, se o filho pecar, que se o filho errar, por mais que ele entre numa prisão, o filho para de ser filho porque entrou numa prisão, porque o filho cometeu um erro, porque o filho cometeu algum delito? Da mesma forma acontece conosco. Os nossos pecados não nos impedem de sermos filhos de Deus. As nossas maldades já não nos impedem de sermos filhos de Deus, porque precisamos compreender. Deus conheceu, antes de nos tornarmos seus filhos, os nossos pecados, a dimensão, a profundidade, a largura e o impacto dos nossos pecados. Por esta razão mesmo, ele colocou cada um dos nossos pecados, do dia de hoje, do dia de ontem e dos dias que vêm, dos dias vindouros, na pessoa do seu Filho amado Cristo Jesus. E na morte de Jesus, nossos pecados foram salvos. Amados, vocês vão perceber, segundo a palavra de Deus, que Deus não nos ama por sermos puros. Deus não nos ama quando nos tornamos puros. Deus não nos ama quando nos tornamos justificados, mas porque Deus nos ama, Ele nos purifica. Porque Deus nos ama, Ele nos santifica. Porque Deus nos ama, Ele nos transforma. Entenda que o amor de Deus é antes de todas as coisas. O amor de Deus é mais forte que os nossos pecados. O amor do nosso Pai é mais forte do que as nossas falhas. É mais forte do que o nosso amor pelo pecado, muitas das vezes, porque o amor de Deus é maior que tudo. E aquele coração que crê em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador torna-se reservatório para o amor de Deus ser espelhado nessa terra. E amados, é preciso nós compreendermos isso. A Bíblia não diz que nós somos filhos de um rei. Não diz que nós somos filhos de um senhor. Não diz que nós somos filhos de um governador. Não diz que nós somos filhos. A Bíblia diz não que nós somos filhos de um senhor, não que somos filhos de um homem qualquer, não que somos filhos de um governador qualquer. A Bíblia nos garante que somos filhos de Deus.
Escreva inúmeras vezes no comentário: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Amados, eu não falo isso para te motivar, eu não falo isso para te alegrar, eu falo isso porque é bíblico, porque isso tem respaldo escriturístico. Nós somos filhos de Deus. Se verdadeiramente nós cremos em Jesus, tornamos-nos seus filhos amados, e não existe nada nem ninguém que pode arrancar essa filiação que nós ganhamos do Pai. E eu quero te mostrar um outro texto que me deixa de forma profundamente feliz por perceber que eu sou filho de Deus. Certa vez Jesus estava com seus discípulos, ainda no Sermão do Monte, um dos maiores sermões que ele pregou, sermão que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 8. Então Jesus ensina lições profundas sobre paternidade, sobre uma vida que o glorifica, sobre a ressignificância da lei, da graça e como elas coadunam a linha que elas traçam. Aí apenas ensina que Jesus fala algo que é maravilhoso. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Uau! Jesus está a ensinar aos seus discípulos: vocês vão orar assim. Jesus está a ensinar: a vossa oração será feita da seguinte maneira, a vossa oração seguirá o seguinte modelo. Vocês dirão assim: Pai nosso que estás nos céus. Amados, isso é profundo. O que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer que quando vocês forem para orar, quando vocês fecharem a vossa porta, trancarem ela para falar com Deus, não se aproximem a Ele chamando-lhe de Deus. Não se acheguem a Ele em nome de Deus. Amado, deixa-vos dizer, a maior parte de nós nunca vai encontrar a Deus buscando Ele como Deus. É muito mais difícil encontrar a Deus com a face de Deus. É muito mais fácil encontrarmos a Deus com a face do Pai. Por isso Jesus diz: quando vocês orarem, digam assim. Quando forem para orar, vocês orarão da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Jesus não diz, quando vocês orarem, digam Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, Ele está a dizer, quando forem para orar, digam Pai nosso. Jesus está a dizer assim, não é mais... Jesus está querendo lhes dizer, não é apenas meu Pai, não é apenas o Pai meu, não é apenas o meu Pai agora também é vosso Pai, agora também é vosso Pai, agora também é vosso Pai. E quando vocês forem para orar, digam Pai nosso, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Uau, amados, é preciso nós compreendermos isso, que Deus é nosso Pai. Uau, 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 uau. Quando você entende que o teu Pai é um grande Senhor, como é que você agiria se soubesse que o teu Pai é o Rei dessa terra, o Rei deste mundo? Como é que você agiria se soubesse que o teu Pai fosse o presidente de uma empresa, ou administrador, ou o governador de um dado espaço, primeiro-ministro? Só que a Bíblia nos ensina que nós não temos um Pai que é governador, que é Senhor, que é primeiro-ministro. A Bíblia nos ensina que o nosso Pai é o Deus, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ou seja, sobre todos os homens que são senhores, Ele é Senhor. Sobre todos os governadores, Ele é governador. Sobre todos os reis desta terra, Ele é Rei. E este é o nosso Pai. Quem está em cima geralmente é maior, por isso nosso Pai está nos céus. Significa que Ele olha para nós, Ele cuida de nós a partir dos céus, e não somente nos cuida a partir dos céus, o seu Espírito está em todos nós, o seu Espírito está em todos aqueles que o receberam. Na aula passada, nós falamos que Deus permanece em nós por meio do seu Espírito Santo. Então, o Pai está nos céus, mas não somente nos céus, mas também está em todos aqueles que o creram, em todos os seus filhos. Amado, me diga, por que você aceita uma vida pequena? Por que você aceita uma vida insignificante? Por que você aceita uma vida pequena? Por que você aceita uma vida medíocre se você tem um Pai que está nos céus? Quem é o Pai?
O pai é o primeiro, o pai é o precursor, nós temos um precursor. Amados, muitos de nós talvez nunca tivemos o amor de um pai. Muitos de nós talvez até tivemos um pai, mas nunca sentimos a afeição de um pai. Muitos de nós até tivemos um pai e conhecemos a afeição de um pai. Mas deixa-te dizer, amado, a afeição desse pai que eu te apresento segundo a palavra de Deus é maior do que eu posso descrever, é maior do que você pode sentir, é maior do que você já ouviu, é maior do que podemos explicar, é maior do que podemos anunciar. Deus é nosso Pai, Deus é teu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das grandes características dos pais é amor aos seus filhos, e Deus nos ama com um amor verdadeiro. Uma outra característica do pai é que o pai cuida, é que o pai guarda. E deixa eu te dizer, amado, Deus te guarda, Deus te conserva. Quando você não vê, Ele te toca. A mão de Deus é invisível, mas faz coisas visíveis. A mão de Deus não pode ser visto com olho nu, mas no olho da fé Ele nos guarda. E mesmo não somente nos olhos da fé, mas com os nossos olhos físicos nós conseguimos ver a manifestação da sua mão. Olha para a tua vida. Quantas vezes você foi poupado? Quantas vezes você foi cuidado? Quantas vezes você foi afastado do mal? E deixa eu te dizer, amado, muitas das vezes nós pensamos que Deus não faz nada. Muitas das vezes nós esquecemos que temos um pai que nos cuida. E é exatamente quando nós compreendemos que não temos pai, que nós queremos nos cuidar. Você não precisa se cuidar quando compreende que existe um pai que te cuida. Porque os teus cuidados são descuidos. Porque a tua preocupação, que parece cuidado, te descuida, te mata, te massacra, te faz ter uma vida dorida, doída e complexa. Se nós tivermos dois filhos, um filho que cresce com o pai e outro filho que cresce sem o pai, nós vamos ver que existe uma grande diferença entre ambos. Um entende que deve se cuidar porque não teve pai. O outro entende que não deve gastar suas forças querendo se cuidar porque ele tem um pai. Um, porque não tem pai, ele deve estar a todo momento atento para se defender. O outro, porque tem pai, ele não precisa estar atento para se defender porque tem um pai que ele defende. Amado, deixa eu te dizer, qual dos dois filhos você é? O filho que vive como se não tivesse pai ou o filho que vive como se tivesse pai? Porque deixa eu te dizer, muitos dos cristãos são filhos com pai, mas que vivem como se não tivessem pai. Olhe para a tua vida, pare um pouquinho e reflita nas tuas finanças, na tua vida emocional, na tua vida espiritual, na tua vida social, na tua vida profissional, em todas as áreas da tua vida. Como têm sido os teus cuidados? Como aquele que tem um pai que lhe cuida ou como aquele que a si mesmo quer se cuidar? Mateus capítulo 6, versículo 32. Mateus capítulo 6, nos versículos abaixo, Jesus diz: não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupem com o que vão comer. E até porque nesta mesma oração que nós vemos em Mateus capítulo 6, Jesus também diz: o pão nosso de cada dia, o Pai nos cuida. Nós temos um Pai nosso que nos dá um pão nosso. O pão nosso vem do Pai nosso. Sabe o que eu estou a tentar dizer? Eu estou a dizer que não todos de nós está mais preocupado com o pão que o Pai traz do que o Pai te traz o pão. É que muitos de nós esquecemos e muitos de nós nos focamos mais na provisão de Deus do que o Deus da providência. E é preciso nós compreendermos, amados, que todo aquele que tem pai não se preocupa porque sabe que o pai o providencia. Um pai responsável providencia alimento para os seus filhos. Um pai responsável providencia proteção para o seu filho. Um pai responsável providencia as melhores condições de vida para o seu filho. E é muito fácil nós pensarmos que o pai terreno consegue providenciar tudo isso para os seus filhos. Muitos de nós dizemos, principalmente cá em Angola: quem me dera que o meu pai fosse um maribondo, quem me dera que o meu pai fosse um desses ministros. É porque você ainda não percebeu que o teu pai está acima dos maribondos, que o teu pai está acima dos ministros, que o teu pai está acima de tudo e de todos.
Quando você verdadeiramente compreender que teu Deus não está na terra, que você não precisa de um padrinho na cozinha, porque você tem um Pai nos céus, tem um Pai no teu coração, tem um Pai que habita nos céus, a tua vida começa a mudar. Amados, entenda, o Pai nosso de cada dia nos dá o pão nosso, isso, o Pai nos dá pão, e nós nos preocupamos muito com isso, amados. É que você vai perceber que o Pai providencia o que o Filho necessita, e nós não temos um Pai que nos coloca na terra e nos deixa assim. Nós não temos um Pai que nos colocou na terra e nos abandonou. Nós temos um Pai que nos colocou na terra e que se colocou a si mesmo dentro de nós pelo seu Espírito. O teu Pai não está longe, o teu Pai está vivo dentro de ti. E, amado, permita-me te dizer, os pais que Deus nos dá cá na terra são pais passageiros. Eles vivem hoje e amanhã eles morrem, mas o Pai que nós temos, que está nos céus e também dentro dos céus, aleluia, Ele permanentemente estará conosco. Onde quer que a gente for, o nosso Pai também estará conosco, porque nós somos a sua casa, porque nós somos a sua morada. Não viva como se não tivesse um Deus. Não se preocupa com o que vais comer amanhã, não se preocupa com o que vais vestir, não se preocupa com o que o mundo se preocupa. O mundo age como se eles fossem seus próprios pais. O mundo age como se não tivessem um Deus. Por que que nós seguimos os caminhos do mundo? Por que que nós nos comportamos como se comporta o mundo? Como é possível nós nos sentirmos como o mundo se sente? Como é possível nós falarmos como o mundo fala? Se nós temos um Pai que o mundo não tem, se nós temos um Deus que o mundo não tem, se nós temos uma fé que o mundo não tem. Nós temos um Pai e nosso Pai é poderoso. O nosso Pai não é apenas poderoso, amado. O nosso Pai é todo poderoso. Uau! Nosso Pai não tem um pouco de poder. Deixa-me dizer, diabo tem poder. Diabo tem poder. Os homens nesta terra têm poder. Mas o nosso Pai não tem poder. Nosso Pai não tem simplesmente poder. Ele tem todo o poder. E agora eu te pergunto, por que que você anda tão ansioso? Por que que você anda tão ansiosa? Por que que você anda tão amedrontado? Tão preocupado? Se você tem um Deus, se você tem um Pai que te cuida. Sou um pai responsável, não cuida do seu filho. Sou um pai responsável, faz os seus planos, vive a sua vida longe do seu pai, longe do seu filho. Amados, no reino dos céus não há fuga à paternidade. É mais fácil existir fuga à filiação. É mais fácil nós fugirmos à filiação divina. Deus nunca fugiu o seu lugar na paternidade divina. Nosso Deus nunca vai querer que nós paremos de ser seus filhos. E é preciso, amados, que nós não apenas digamos que Deus é nosso Pai, que não apenas quando formos a orar, digamos Pai nosso que está nos céus. É necessário que nós verdadeiramente compreendamos que Deus é nosso Pai. A cada dia, a cada momento, a cada circunstância, precisamos reconhecer, precisamos agir, precisamos nos posicionar como aqueles que reconhecem que são filhos de Deus. A tua primeira e maior identidade é essa, filho de Deus. Se você não se revê como filho de Deus, amado, me permita te dizer, você não poderá ir tão longe quanto você pensa. Não existe um título, não existe um adjetivo, não existe um substantivo, não existe alguma qualidade maior do que ser filho de Deus. Você compreende a imensidão de glória que existe nessa classificação, nessa separação dos demais. Você não é um ímpio, você não é um pecador, mas você é filho de Deus, daquele que fez os céus e a terra. Nós somos filhos de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, não viva como qualquer um, não fale como qualquer um, não reaja como qualquer um. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem o Pai em ti, você tem um Pai que te cuida. Amados, e é preciso que eu vos diga algo que é bastante interessante, sabe? Da dimensão humana, nós compreendemos que quanto mais nós crescemos, nós precisamos nos tornar independentes dos nossos pais.
Quando eu era pequeno, eu vivia na casa dos meus pais. Agora que eu cresci, eu entendo a necessidade de viver em minha própria casa. Porque agora, filhos virão de mim. Mas eu quero que você entenda esse paralelismo. Enquanto que os homens, quando crescem, devem se afastar dos seus pais, no plano humano, no plano terreno, no plano divino é diferente. Quanto mais o homem se torna dependente do seu pai, ele cresce. Quanto mais nos tornamos dependentes de Deus, mais nós crescemos. Amados, maturidade espiritual não é quando nós decidimos independente de Deus, não é quando nós falamos independentes de Deus, não é quando nós queremos alguma coisa independente de Deus. Maturidade espiritual é quando nós decidimos depender de Deus para todas as coisas. Sim, enquanto que maturidade humana nos faz se afastar do Pai, a maturidade espiritual nos faz nos aproximar cada vez mais do Pai. Você vai perceber se a tua vida está a ganhar maturidade espiritual quando você perceber que em cada uma das coisas que você fizer, cada uma das escolhas e decisões, você vai querer colocar e saber a vontade do Pai. Não é possível ser filho de Deus sem entender que você tem um Pai. Não é possível querer viver uma vida sem um Pai. Você tem um Deus que te cuida, um Deus que te guarda, um Deus que se preocupa contigo. Amados, sabe, uma das coisas que eu aprendi com o passar do tempo e que mudou a forma como eu olho para a vida, porque por muito tempo andei ansioso por coisas dessa terra, pelo dia de amanhã. Ainda mais como homem que sou, percebo que existirá uma família que nascerá de mim e eu terei de providenciar o que comer, o que beber, onde dormir e tudo mais. Mas sabe, amados, eu percebi cada dia mais, cada dia basta os seus males. E que temos um Deus que está nos céus. E por mais que eu me torne pai, eu nunca vou parar de me tornar um filho. Eu nunca pararei de ser filho de Deus. E eu, quando me tornar um pai no terreno humano, eu só darei aquilo que também recebi. Eu só darei também aquilo que eu receberei. Então o meu problema não é se eu terei, o meu problema é se eu receberei. E nós paramos de receber muitas das vezes quando paramos de nos tornar filhos, quando paramos de agir como filhos, quando nós pensamos que nós agora somos pais e agora temos filhos e esquecemos que somos filhos e também temos um pai. Nós muitas das vezes paramos de dar mensagens, paramos de trazer mensagens de impacto na igreja, paramos de ter uma vida que traz renovo para os outros, paramos de trazer provisão para os nossos filhos, porque nós entendemos que agora somos pais, aqueles de quem os outros dependem, mas essa dependência dos outros para conosco nos fazem entender que não precisamos mais depender de Deus. Mas deixa te dizer, amado, é o inverso. Quanto mais pessoas dependerem de nós, mais nós precisamos depender de Deus. Como filhos de Deus, eu aprendo isso do nosso irmão mais velho, eu aprendo isso do irmão primogênito que nós temos, eu aprendo isso do filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Jesus era o filho que dava de comer, que dava provisão, que dava as mensagens, o renovo, a glória, o poder, o conhecimento do Pai para os demais, para os seus irmãos, e ele era aquele que mais recebia, era aquele que mais dependia, porque não existe sucesso na vida de um homem sem que esse homem dependa de Deus. Amados, a maior loucura que existe é pensar que uma árvore se arrancando da terra poderá viver. Nós não poderemos viver longe de Deus. Nós não poderemos ser filhos fora de Deus. Nós não poderemos funcionar bem distantes de Deus. Então nós precisamos verdadeiramente compreender. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é o propósito que Deus desenhou, o destino que Deus quer que você chegue. Mas se tem uma coisa eu sei, é que nada disso vai se viver, nada disso vai se conquistar, nada disso vai se experimentar na sua profundidade, até que nós compreendamos que nós somos filhos de Deus. A maior identidade que um homem tem é compreender que é filho de Deus. Essa é a base pelo qual todos nós somos construídos. Essa é a base pelo qual todos nós existimos. E você precisa compreender isso, amado. E você precisa compreender isso, amada. Viver com essa crença, viver com essa esperança, viver com essa convicção, viver com esse conhecimento.
todos os santos dias reconhecer que você é filho de Deus. Portanto, esta é a aula de hoje. Agora que nós conhecemos e compreendemos que somos filhos de Deus, nós entendemos que temos direitos e temos deveres. Não existe filho sem heranças. Não existe filhos sem direitos, ainda mais filho de um Deus. Se os filhos dos reis deste mundo, se os filhos dos senhores deste mundo têm uma grande herança, quais são, portanto, as heranças que nos guardam, as heranças que nós temos como filhos de Deus? Na próxima aula nós exploraremos um pouquinho mais sobre as heranças que nós temos recebido de Deus, as heranças que nós temos em Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Que Deus abençoe você. Não esqueça de partilhar esse vídeo, de comentar inúmeras vezes e que Deus abençoe você. Paz e graça.